A caridade nos abre as portas do céu, pois nosso Senhor chamou benditos de seu Pai os que a praticam. Santa Ângela da Cruz. Em meio às ruas históricas de Sevilha, na Espanha, onde a fé e a tradição se entrelaçam no cotidiano, surge a figura inspiradora de Maria dos Anjos Guerreiro e González. Sua vida, um testemunho de caridade, humildade e dedicação inabalável aos menos afortunados, ecoa como um chamado à compaixão e ao amor ao próximo. Este relato visa desvelar a jornada de uma mulher que, movida por uma profunda conexão espiritual, transcendeu as barreiras de sua época para estabelecer um legado de serviço e amor que perdura até hoje. Maria dos Anjos Guerreiro e González nasceu nos arredores de Sevilha em 30 de janeiro de 1846, filha de Francisco Guerreiro e Josefina González, casal de modesta condição social, mas cheios de virtudes cristãs, tendo sido batizada no dia 2 de fevereiro na paróquia de Santa Luzia. Cresceu em um ambiente muito religioso, ajudando seus pais nos trabalhos manuais, principalmente na costura. De caráter muito dócil e discreta, suscitava profunda admiração em todos que a conheciam. Pouco tempo teve de escola, aprendendo a escrever, algumas noções de aritmética e catecismo. Apesar da sua pobreza, desde pequena se habituou a partilhar os bens da sua casa com os mais pobres. Teve que deixar a escola para trabalhar em uma fábrica de calçados. Embora tivesse que trabalhar, amava isolar-se para dedicar-se à oração e à mortificação. Na família aprendeu a rezar o terço e a celebrar o mês de maio, dedicado à Santíssima Virgem Maria. De manhã cedo acompanhava seu pai para a oração do terço. Em 1844 fez a primeira comunhão e recebeu a confirmação no ano seguinte, em 1855. Na sapataria onde trabalhava, também se rezava o terço diariamente. Ali começaram as suas experiências místicas. Começou a ensinar a sua profissão a outras meninas numa instituição chamada As Arrependidas, em Sevilha. O seu confessor ajudou-a a encontrar a sua vocação, ser monja. Por falta de saúde, não foi admitida no Carmelo fundado em Sevilha por Santa Teresa de Jesus, mas em 1868 entrou como postulante nas Filhas da Caridade do Hospital Central de Sevilha, de onde foi trasladada para Cuenca, com melhor clima para a sua saúde. Em 1870, teve de abandonar definitivamente a instituição. Teve de viver como monja sem convento. Voltou ao seu trabalho, aceitou a orientação do seu diretor espiritual, escrevendo os seus pensamentos e desejos da alma, até descobrir a sua vocação perante uma cruz. A fundação de um instituto que, por amor de Deus, abraçasse a maior pobreza para poder ajudar os pobres. Em 1871, aos 25 anos, fez um ato particular em que promete ao Senhor viver segundo os conselhos evangélicos. Na sua longa experiência de oração, vê uma cruz vazia diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o que lhe inspirou a imolar-se em união com Jesus para a salvação das almas. Tocada por uma forte vocação, desejou entrar nas Carmelitas, mas seu diretor espiritual a aconselhou entrar nas Irmãs de Caridade. Devido às suas precárias condições de saúde, foi obrigada a desistir em pouco tempo do instituto. Retornando à família, se dedicou às obras de caridade junto aos pobres. Obedecendo aos conselhos do diretor espiritual, começou a escrever um diário espiritual, no qual expunha detalhadamente a regra de vida de uma comunidade de religiosas, que com a sua destacada vocação e com a experiência espiritual que vivia, sentia poder constituir. Assim, em 1875, deu início em Sevilha à Congregação das Irmãs da Companhia da Cruz para o cuidado dos enfermos. O seu ideal e o do Instituto era ser pobre com os pobres para levá-los a Cristo, que constituiu o fundamento da espiritualidade e da missão da Companhia da Cruz. Maria dos Anjos Guerreiro viveu em um período de profundas transformações sociais e políticas na Espanha, que incluíram a perda das últimas colônias espanholas em 1898 e as tensões políticas que culminaram na Guerra Civil Espanhola. Esses eventos criaram um cenário de grande necessidade entre os mais pobres e marginalizados,
aos quais Madre Ângela e as irmãs da Companhia da Cruz se dedicaram incansavelmente. Sua abordagem para com os pobres não se limitava apenas ao alívio material, mas também ao conforto espiritual e emocional, refletindo uma compreensão profunda da dignidade humana. Com essa intuição, redigiu um projeto com uma dimensão caritativa que a levasse a identificar-se com os menos afortunados. Fazer-se pobre com os pobres. Depois de participar na Santa Missa, instalou-se com outras 3 mulheres num quarto alugado, onde tinham lugar principal um crucifixo e um quadro da Virgem das Dores. Nasciam as Irmãs da Cruz. As casas da companhia deviam ter um ambiente de limpeza, saudável alegria e contida beleza, com estilo simples para mulheres simples, afastadas da grandiosidade, mas com ar de doçura, de modo a que todas sentissem uma nova maneira de querer Deus e os pobres. Começaram a recolher meninas órfãs, as casas começaram a crescer, atendiam as pessoas na sua própria casa, pediam esmola com uma das mãos e distribuíam-na com a outra. Em 1879, foram aprovadas as primeiras constituições da companhia pelo bispo diocesano, tendo como carisma a oração, a austeridade, contemplação e alegria no serviço dos pobres. Depressa se estenderam por toda a Espanha, chegando à Itália e à América. Madre Ângela encontrou-se com o Papa Leão XIII na beatificação de João de Ávila e de Frei Diogo de Cádiz, mas a assinatura do decreto de aprovação da companhia só foi assinado por Pio X em 1904. A irmã Ângela foi nomeada superiora geral, reeleita por 4 vezes, destacando-se pelas suas virtudes de naturalidade e simplicidade. O Instituto teve uma rápida difusão, imprimindo um impacto enorme na igreja e na sociedade sevilhana do seu tempo. Humilde e enérgica, Madre Ângela da Cruz, nome que tomou quando se tornou religiosa, soube infundir no ânimo de suas filhas um crescente espírito de dedicação e de caridade em favor dos necessitados, sendo por isto admirada por todos e chamada pelo povo de Mãe dos Pobres. Em 7 de julho de 1931, foi atacada por uma trombose cerebral que a levaria à morte 9 meses depois. Apesar de paralisada, mais procurava agradar do que incomodar. Natural e simples, recusou toda a glória humana. Buscou a santidade com um espírito de mortificação no serviço de Deus e dos irmãos. E com estes sentimentos, deixou esta terra no dia 2 de março de 1932, na sua cidade de Sevilha, aos 86 anos de idade. Sevilha passou durante 3 dias diante do seu cadáver. A Câmara Municipal celebrou uma sessão extraordinária para elogiar a irmã Ângela e deu o seu nome a uma rua da cidade. A causa para sua beatificação foi introduzida junto à Congregação dos Ritos em 10 de fevereiro de 1960. O Papa São João Paulo II a beatificou durante sua primeira viagem à Espanha, no dia 5 de novembro de 1982, em Sevilha. O mesmo pontífice, num intervalo de 20 anos, a elevou à honra dos altares, canonizando-a em Madrid a 4 de maio de 2003, durante sua 5ª viagem em terras espanholas. O corpo de Santa Ângela da Cruz encontra-se incorrupto na capela da Casa-Mãe. À medida que a cortina se fecha sobre a extraordinária vida de Maria dos Anjos Guerreiro e González, mais conhecida como Madre Ângela da Cruz, somos convidados a refletir sobre o legado imortal que ela deixa para a Igreja e para o mundo. Sua jornada, desde os humildes começos nos arredores de Sevilha até a canonização nas praças de Madrid, é um testemunho eloquente da força transformadora da fé, da caridade e da humildade. A fundação da Congregação das Irmãs da Companhia da Cruz não foi apenas o culminar de sua vocação espiritual, mas também um marco na história da assistência aos mais necessitados, refletindo uma luz de esperança que continua a brilhar intensamente. Madre Ângela, a mãe dos pobres, com sua vida dedicada à compaixão e ao serviço, permanece como um farol para todos nós, inspirando gerações futuras a caminhar pelo caminho do amor incondicional e do sacrifício altruísta. Seu espírito indomável e sua fé inabalável na providência divina ecoam através dos séculos, convidando-nos a viver uma vida de entrega total a Deus e aos irmãos, na certeza de que, mesmo nas menores ações, podemos tocar o céu.
Se você sentiu o chamado da fé e deseja continuar esta maravilhosa jornada conosco, inscreva-se no nosso canal, dê aquele amém com o seu like e compartilhe nossos vídeos com seus irmãos e irmãs. Juntos, vamos aumentar e fortalecer nossa comunidade católica online. Que Deus abençoe! Senhor, fonte inesgotável de amor e misericórdia, voltamos nossos corações em oração, inspirados pela vida de Santa Ângela da Cruz, que soube encarnar o amor compassivo de Cristo aos mais necessitados nas ruas de Sevilha. Concedei-nos, ó Pai, a graça de seguir seu exemplo de humildade, dedicando nossas vidas ao serviço dos irmãos, especialmente aqueles que se encontram nas periferias da sociedade, esquecidos e marginalizados. Que pela intercessão de Madre Ângela, possamos encontrar em cada gesto de caridade uma via para a santidade, reconhecendo em cada rosto sofrido a imagem de vosso Filho amado. Dai-nos a sabedoria para ver em cada dificuldade uma oportunidade de crescimento espiritual e a coragem para enfrentar os desafios do dia a dia com a mesma confiança e abandono à vossa providência que guiou Santa Ângela em sua missão. Ajudai-nos a construir, assim como ela, uma igreja viva e acolhedora, onde todos se sintam chamados a partilhar os dons recebidos de vós, contribuindo para um mundo mais justo e fraterno. Que sua vida de oração e entrega total a vós seja um farol que nos guie na busca pela verdadeira alegria que se encontra no serviço desinteressado aos outros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Ângela da Cruz, rogai por nós.